Olá, seja bem-vindo, bem-vinda novamente ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Hoje é o estudo de número 24, que tem como tema Princípios de Vida Cristã. Meu nome é Ciro, sou instrutor bíblico voluntário. E esse curso você pode fazer através do site biblia.com.br. Lá tem vários cursos bíblicos diferentes, abrangendo várias áreas da vida humana, tanto na área financeira, relacionamento a dois e espiritualidade. Oremos. Santo Deus que estás nos céus, ajuda-nos, Senhor meu Deus, a ouvirmos a Tua voz, a compreendermos o Teu querer para a nossa vida. Abençoa, Pai Eterno, a pessoa que está nesse momento orando comigo, que está separando o momento para estudar a Tua Palavra. Abençoa ela, Senhor meu Deus. Abençoa os projetos dela, que seja totalmente direcionado pelo Teu Santo e Divino Espírito. Abençoa essa pessoa, Pai Eterno. Por extensão, também abençoa a família dela, Senhor. Resgatando-os para o Teu reino. Dai-nos a Tua presença, fala conosco, Pai Eterno. Imploramos sem nenhum mérito, mas esperando em Cristo Jesus. Amém, Rei do Universo. Ler a Bíblia e orar todos os dias. Hábito devocional. Realizar o culto familiar, matutino e vespertino. Vestir-se com modéstia e bom senso. Não usar joias ou adornos. Honrar o casamento e ser fiel ao cônjuge. Evitar as diversões mundanas. Respeitar as autoridades. Participar das atividades e rituais da igreja. Santa Ceia, cerimônia de lava-pés e etc. O cristão é uma nova criatura. Em sua vida as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas, segundo os Coríntios 5:17. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com interesses mundanos. Não faz isso com extremismo, afetação ou ar de superioridade, mas porque tem Cristo no coração e espalha seu amor. Princípios de vida cristã. Que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? João 5,39 nos responde: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Prática: estudar a Bíblia todos os dias, examinar as Escrituras. Quer conhecer mais a respeito de Deus? Examine a própria palavra do Senhor todos os dias. Separar de 30 a 40 minutos por dia para ler a palavra do Senhor. Tanto tempo gastamos com outras coisas, às vezes com filmes, com jogos, com palavras jogadas ao vento muitas vezes. Na correria do dia a dia, corremos o risco de esquecer do essencial, do principal, que é conhecer a Deus, que é buscar a palavra do Senhor. Com certeza, nas 24 horas do dia que o Senhor tem nos concedido,
tem como separarmos no mínimo, 1 hora, como o Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos. Vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Se nós separarmos 1 hora do nosso dia para Deus, veremos e experimentaremos uma comunhão sem igual, se lermos a palavra do Senhor. Dá para ler a Bíblia todinha em um ano, se lermos 3 capítulos por dia, todos os dias, e nos finais de semana lermos 5 capítulos. Quando chegar no final do ano, já lemos a Bíblia toda, por completo, de Gênesis a Apocalipse. Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Ter vida de oração. Além de ler a Bíblia, orar ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra visivelmente, em nosso meio, e se fez um de nós, ele mostrou a importância da oração. Mesmo sendo Deus 100% e sendo homem 100%, ele nos deu exemplo de termos comunhão com o Pai, com o céu. Esse exemplo devemos seguir, ter comunhão, oração com o Senhor. Hebreus 10:25 diz: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixar de congregar, frequentar os cultos da igreja, porque na igreja nós fortalecemos uns aos outros. Com esse negócio de pandemia que é o presente momento do mundo, as pessoas têm priorizado outras coisas e esquecido do culto na igreja. Claro que não vamos encher a igreja e ficarmos colados ali um ao outro, bem pertinho, nos abraçando, pegando nas mãos. Não. Não é tempo disso, mas ainda é tempo de congregar. Se a igreja segue os parâmetros certos da saúde, mantendo a distância, usando máscara, o uso também do álcool nas mãos para proteger, do álcool gel, evitando contato direto, dá para congregar. O problema é que hoje nós temos visto outras prioridades, até mesmo dentro do povo de Deus, do povo cristão. As pessoas vão para todos os seus afazeres, vão para um banco, pegam filas, ficam perto umas das outras, vão para o shopping, frequentam vários lugares, mas muitas, quando se trata de ir adorar a Deus na igreja, dizem: não é tempo de estar no meio das pessoas porque pode contrair a doença. Entende? Na igreja, os bancos da igreja cabe 3 pessoas, 2, 3 pessoas. Infelizmente, às vezes, em uma igreja que cabia 300 pessoas cheia, hoje se encontram 10 pessoas. Precisamos dar prioridade àquilo que é para ser prioridade. Devemos aproveitar o tempo que temos ainda de cultuarmos ao Senhor e estarmos juntos. Por que cultuar na igreja? Porque um fortifica o outro, um fortalece o outro. Alguém vai e canta um hino de louvor e ali fortalece a nossa fé.
outra pessoa vai e prega da palavra de Deus, outro ora, outro dá um testemunho. A frequência das atitudes em nossa vida cria um hábito. Se eu não congrego, passo 10 cultos sem ir à igreja, meu corpo se habitua àquilo e a fé enfraquece. Marcos 5, 18 a 20 diz: Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que, ao que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Pregar o Evangelho, compartilhar para os nossos familiares o plano da salvação idealizado por Deus. É o querer do Senhor. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Pregar o Evangelho, como deve viver nas horas do sábado. Isaías 58, 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Isaías 58, 13. Princípios de vida cristã. Isaías ainda 58, 14 diz: Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse, é bênção para o que é fiel. Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Lucas 4:31. Como devemos viver as horas do sábado de acordo com o princípio cristão? Adorando a Deus e servindo ao nosso próximo. O exemplo de Cristo nos ensina que o sábado não é um dia de fazer nada ou de nada fazer, mas um dia de adoração a Deus, comunhão e serviço desinteressado ao semelhante. Os limites do sábado vão desde o pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Está escrito em Neemias 13, 19, Lucas 23, 50 a 56. Nesse período, as atividades materiais dão lugar às espirituais. O sábado ele começa no pôr do sol da sexta-feira, quando o sol está se pondo, quando começa a escurecer, ali já iniciou o sábado. E termina também após o pôr do sol do sábado, já começa o domingo, o próximo dia da semana. As atividades já voltam ao normal. É por isso que deve se preparar antes do pôr do sol, estar com a casa já limpa e ter em mente que aquele dia é um dia sagrado, é um dia santo, o dia do Senhor. E é lícito fazer o bem ao sábado. Se você vê alguém com dores, alguém sofrendo, precisando ser ajudado no dia de sábado,
e precisar comprar alguma coisa para essa pessoa para aliviar aquela dor, ou alguém está com fome, é lícito fazer o bem. Você pode pegar o seu dinheiro e tiver alguém passando fome ou alguém com dor, você ir lá na farmácia e comprar e socorrer aquele necessitado. É sábado, você saiu da igreja, alguém vai ali com sacolas pesadas, quase não aguentando chegar em casa, e você vai de caminho e vê essa pessoa. Sábado é um dia para ajudar também. Não importa se você vai suar naquele dia, vai ficar todo molhado de suor. Ajude aquela pessoa, porque o sábado é um dia de fazer o bem. Aí a pessoa se sentiu tão gratificada que disse assim: olha, eu te dou aqui um dinheiro, tome aqui R$ 50. Não aceite, porque o sábado não é para ser gratificado por humanos. Você fazer o bem ao sábado é fazer desinteressadamente. Então ajude, mas não cobre, porque o sábado é um dia de descanso dos afazeres, um dia de você se desapegar dos interesses materiais. É um dia para ajudar o próximo. Como devem os membros da igreja se comportar em relação a seus irmãos? Marque V para verdadeiro e F para falso. Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Gálatas 5:13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tiverdes oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Como devem os membros da igreja se comportar em relação a seus irmãos? Falar a verdade, servir uns aos outros, com certeza, e fazer o bem. Principalmente fazer o bem a todos, principalmente os da fé. Que princípio a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? 1 Pedro 3, versos 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é o de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3, 3 e 4. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. 1 Timóteo 2, 9. As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso, não para causar escândalo, nem servir de tentação para o homem. Quando falo servir de tentação, claro que não é obrigado o ser humano, ao ver uma pessoa quase despida, sentir desejo por ela, nem a cobiçar, nem querer adulterar. Vice-versa, tanto para o homem quanto para a mulher.
O homem também não deve se comportar indecentemente quanto aos seus vestuários, para servir de tentação para a mulher, e nem a mulher servir de tentação para com o homem. Deve se vestir como quem honra a Deus, com modéstia e bom senso. Qual é a atitude do cristão para com o casamento? 1 Coríntios 7, 10 a 12. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Mateus 19, 8 e 9. Hebreus 13, 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, Deus aconselha o casal a permanecer juntos diante das diversidades da vida. Não é qualquer briga, qualquer contenda, briga sem sentido de discussão, que deve se separar. Não é do agrado de Deus que o ser humano case para separar, mas que suporte uns aos outros diante das diversidades da vida, que orem, que busquem a orientação de Deus. Qual é a atitude do cristão para com o casamento? Honrar o casamento, pois Deus reprova o adultério e o divórcio. Casou é para ficar juntos. E diante das diversidades, orar, pedir ajuda do Senhor, não o conselho de amigos, entre aspas, né? Entre amigos, porque alguns amigos não são amigos de verdade. São amigos que aconselham o outro a se separar. Pai, não está dando certo, vai e separa. Não está dando certo, vocês estão discutindo, ela está te ofendendo, porque geralmente o amigo ele toma partido a favor do amigo e não do outro, claro. Ele não ouve, não serve como um juiz que vai examinar os dois lados e tomar a decisão do lado certo. Muitos não. Muitos ele vai tomar a decisão ao lado daquele que se vitimou. Ah, fulano tal, minha mulher é isso e aquilo, meu marido é isso e aquilo, tal. Ele só ouve as murmurações e toma partido pela pessoa que ele gosta, claro. De imediato ele diz: parte para outra pessoa, rapaz. Não diz: ore a Deus, meu amigo. Busque mais ao Senhor. Orem juntos. Façam culto juntos. Busque o assim diz o Senhor. Eu vou orar por você. Então, são conselhos que vai ajudar a edificar uns aos outros. Que diz a Bíblia sobre os costumes e diversões mundanos? 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai,
mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Já em Tiago 4,4 diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que diz a Bíblia sobre costumes e diversões mundanos? Não amaram o mundo e nem as coisas que há no mundo, festas, bebedeiras, uso de produtos entorpecentes. O que o mundo oferece é para destruição. No sentido, quando fala mundo, é tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Que princípio a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Não adulterarás. Êxodo 20, verso 14. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, efeminados, nem sodomitas. 1 Coríntios 6, 9. Fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18. Então, princípios que a Bíblia ensina sobre os princípios da sexualidade. A Bíblia condena o relacionamento homossexual, condena o adultério, a imoralidade, a impureza. A Bíblia não aprova atos que o mundo defende e se criam leis nesse sentido de sexualidade entre homem com homem e mulher com mulher. Esses princípios estão totalmente contrários ao propósito que Deus criou quando fez o ser humano. Deus quer que o ser humano viva uma vida santa em harmonia com os seus princípios, estabelecidos já na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor. Casados, não adulterar. Solteiros, manter-se puros, não cometer imoralidade. Quantos sofrimentos poderiam ser evitados se as pessoas seguissem o assim diz o Senhor? Hoje em dia, as pessoas, quando vê alguém que diz eu sou virgem aos 20 anos ou 30 anos, muitos dão um pulo lá. Como pode? Por quê? Porque a cultura no mundo, a cultura é que as pessoas explorem os seus corpos o máximo possível. E quantas pessoas poderiam viver bem hoje se tivesse relacionado com uma única pessoa e casado com ela? Imagine, a pessoa casa com uma pessoa e aquela pessoa já teve vários relacionamentos, já teve sexo com muitas outras, sexo sem compromisso, sexo sem casamento. E aquela outra pessoa às vezes fica fazendo comparações do atual com os do passado. Fulano tal fazia isso, fazia daquela forma, fazia daquele outro. Quantas dificuldades poderiam ser evitadas se seguisse o assim diz o Senhor? Feliz aquele que casa com alguém que segue os princípios de Deus e que essa pessoa siga também. Não estou condenando aqueles que já tiveram relacionamento, casarem de novo.
se divorciou, aí é com a consciência da pessoa. Porém, claro que a pessoa que cometeu um erro no passado não vai se punir para sempre, não vai se condenar para sempre. Porque se pediu perdão a Deus, uma nova vida pode recomeçar, um novo relacionamento. Não vamos condenar uns aos outros, porém cada um tem a sua situação. Mas se seguirmos ao pé da letra o que o Senhor deseja para nós, estaremos livres de muitos sofrimentos. Qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13, 1-4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram antes: importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Então as autoridades foram colocadas na terra, instituídas por Deus. Um delegado, a polícia em geral, os prefeitos, senadores, presidentes. Respeitem as autoridades e o conselho de Deus, porque a terra segue em harmonia, porque Deus colocou pessoas para administrarem aqui em nosso planeta. E estas autoridades, elas são constituídas por Deus, mesmo que essa pessoa seja um ateu, mas ela está seguindo o que o Senhor determinou, mesmo sem perceber. Um juiz, um prefeito, um senador, um policial e outras autoridades que há sobre a terra, elas foram constituídas pelo céu para administrar bem o nosso planeta. Respeito. Que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos e o que elas significam? Santa Ceia comemora a morte de Jesus e nossa morte para o pecado. Lava-pés, cerimônia da humildade, mostra que todos somos iguais perante Deus, igualmente necessitados dele para a salvação. Pão representa o corpo de Jesus que foi sacrificado por nós. E o suco da uva simboliza o sangue de Cristo vertido pelos nossos pecados. É o simbolismo da Santa Ceia. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. João 13, 4 e 5. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 15. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, 23 a 28. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. 1 Coríntios 11, 23 a 28. Recapitulação: o cristão deve nutrir sua fé através do estudo diário da Bíblia e da prática da oração. Devemos amar nossos irmãos, frequentar a igreja e testemunhar de Jesus para outros. As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. Costumes e diversões mundanos são inimizade contra Deus. Os casados não devem adulterar e os solteiros devem se manter puros. Na Santa Ceia celebramos a morte de Jesus, o lava-pés e a cerimônia da humildade. Compromisso de fé: aceito viver de acordo com os seguintes princípios cristãos: comungar diariamente com Deus, lendo a Bíblia e orando, frequentar regularmente a igreja, participar dos cultos e testemunhar de Cristo, revelar modéstia e bom senso no vestuário, deixar de usar adornos, amar os irmãos, participar sempre da Santa Ceia, não me envolver com as diversões mundanas e manter-me puro no casamento ou como jovem. Próximo estudo: educar é desenvolver as faculdades físicas, mentais e espirituais do ser humano. Por esse mesmo caminho vai a redenção. As duas têm como objetivo a restauração do ser humano ao plano originalmente estabelecido por Deus, a semelhança com Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo estudo.